Olá, mulheres de joelhos, graça e paz, como é que vocês estão? Mais um dia para compartilharmos da palavra do Senhor aqui juntas e louvado seja o nome do Senhor por isso, muito feliz em poder compartilhar, muito feliz em poder receber de vocês também. Tem sido uma bênção para mim e eu espero que esteja sendo uma bênção para vocês também. Já vamos começar com os nossos convites. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações, compartilha para o máximo de pessoas que você puder, para que sejam também alcançadas pela palavra do Senhor. E temos também o nosso grupo do WhatsApp, tem o linkzinho aqui, ó, na descrição, tem um linkzinho, clica aqui, também vamos colocar aqui a descrição do Instagram, Projeto Mulheres de Joelhos. Então, vem com a gente fazer parte desse movimento, fazer parte desse grupo de mulheres motivadas a motivar outras mulheres a caminhar segundo o reino, segundo a escritura do Senhor, rumo ao reino de Deus. Amém, minhas amadas? Vamos para mais um de hoje, a gente vai falar de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 11. Já estamos no capítulo 11. Meu Deus do céu, que bênção! Aqui no capítulo 11, a gente vai começar falando sobre a entrada triunfal de Jesus, né? Quando Jesus entra com o jumentinho em Jerusalém, vocês já ouviram isso? E algo interessante que eu quero compartilhar com vocês é que, como eu já falei num vídeo meu anterior, o evangelho, sobre o evangelho sinótico, né? Aqui em Marcos vai citar um jumentinho. Lá em Mateus vai falar uma jumentinha e um jumentinho. Amém? Então, se alguém fala assim, não, mas eram dois, mas é um. Depende de quem narrou, entendeu? Marcos fala de um, Mateus fala de dois. Amém? E aí Jesus ele vai subir nos lombos do jumentinho novo, né? Que ninguém nunca montou nele. Então vamos começar a leitura? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vá até a aldeia que está diante de vocês e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. E se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então Jesus já falou, ó, vai lá, solta o jumentinho e traz para mim. Se alguém falar alguma coisa, você só vai responder: o Senhor precisa dele e ele vai te liberar para vir. E aconteceu exatamente dessa forma. E o interessante é que isso é o cumprimento de uma profecia, que lá em Mateus ele cita isso, para que era o cumprimento da profecia. E aqui em Marcos ele já não cita essa observação, né? Então foram e acharam um jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, e o desprenderam. E alguns dos que estavam ali reclamaram: o que estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme a instrução de Jesus. Uma pergunta aqui, vamos abrir um parênteses. O que nós temos feito? Muitas das vezes o Senhor fala para nós nos posicionarmos de uma forma, respondermos de uma forma, agirmos de uma forma. E quando a situação vem de encontro a nós, como é que nós estamos fazendo? Nós estamos obedecendo o que Deus falou exatamente, ou a gente está fazendo do nosso jeito? Estamos respondendo do nosso jeito, fazendo do nosso jeito, falando do nosso jeito, agindo do nosso jeito? Fecha aspas. Era só uma observação para a gente fazer aquele autoexame, né? Que a gente gosta. E eles responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir, ou seja, aconteceu como Jesus havia falado. Se perguntarem, vocês vão falar assim, e respondendo assim, eles vão deixar vocês seguirem. E eles fizeram exatamente como Jesus falou. Eles, porém, responderam conforme Jesus disse, então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortados nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que seguiam clamavam: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor,
Bendito o rei que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo como já era antes, saiu para Betânia com os 12. Amém? Seguindo aqui, a gente vai falar a respeito daquela figueira. Aquela figueira que Jesus amaldiçoou, vocês lembram? Lembram dessa figueira? Olha aqui comigo a partir do versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser as folhas, porque não era tempo de figo. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Olha que forte, né? Jesus tem fome, ele olha para um ambiente, ele olha para um lugar que teria a possibilidade de saciar a sua fome. E quando ele chega lá, ele não encontra nada, ele encontra um engano, talvez. E em encontrando esse engano, ele fala: você não vai mais frutificar. Nunca mais alguém comerá do teu fruto. Então nós precisamos nos atentar. Nós estamos sendo somente uma árvore frondosa, aparente, ou nós temos gerado algum tipo de fruto? Amém? Mais adiante a gente vai falar sobre um texto que é muito conhecido também. Quando Jesus fica meio que revoltado no templo, né? Quando acontece ali um comércio e Jesus fica bravo, né, com aquele comércio. Há estudiosos que dizem que naquele período o que acontecia era isso. Estudos, amém? As pessoas chegavam para poder fazer, né, os seus sacrifícios com o animal. E quem avaliava aquele animal falava para eles assim: não, esse animal não tá bom. Não pode ser oferecido. E há estudiosos que dizem que o que acontecia? A pessoa vendia aquele animal que eles... não, deixa ele aqui, que a gente vai fazer dele, mas você vende pra gente aqui, depois você providencia outro animal. E num outro ambiente, existiam aqueles que estavam vendendo animais. Há estudos que dizem que os animais que estavam sendo vendidos eram os mesmos animais que eram comprados das pessoas que iam oferecer sacrifícios e que eram, teoricamente, mal avaliados. Então, você vendia numa porta e na outra porta você comprava o seu próprio animal. Então, existem estudos que falam a respeito disso, né? A nível de curiosidade, a gente está compartilhando. Então, talvez tenha sido esse o motivo da ira de Jesus. Esse comércio ali dentro. Como assim? O sacrifício era para ser algo que... uma primícia sua, algo, né, que você estivesse trazendo, né, e não o que estava acontecendo ali. Vamos ler aqui no texto. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com sua doutrina. E vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Aqui, a partir do versículo 20, a gente segue aqui falando um pouquinho a respeito daquela figueira. Olha o que acontece aqui, ó. E passando pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Tipo, Jesus, o que o Senhor falou realmente aconteceu. Logo Pedro, né? Ao que Jesus lhe disse: tenham fé em Deus. Já pega isso aqui para sua vida, hein, amor? Tenha fé em Deus,
porque em verdade lhes digo, vou abrir outro parênteses, toda vez que você abrir a Bíblia e você escutar Jesus falando assim, em verdade, em verdade, em verdade, para tudo, e presta atenção no que ele está falando. Presta atenção no que ele está falando. Então, todas as vezes que Jesus falar, em verdade, você para, desliga todos os ruídos, desliga tudo e foca no que ele está falando, amém? Então, vamos lá. Em verdade, lhes digo que se alguém disser a esse monte, levanta-te e joga-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês, olha gente, por isso digo a vocês, me acompanha aqui no versículo 24. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que vocês já receberam e assim será com vocês. Vou ler de novo, versículo 24, Marcos 11, versículo 24, para ficar aqui, encucado na nossa cabeça. Por isso, digo a vocês, ele diz isso para quem? Para mim, para você, para nós. Digo a vocês que tudo, T-U-D-O, tudo que pedir em oração, creiam que já receberam e assim será com vocês. Amém? Amém. E quando estiverem orando, olha só, eu amo Jesus, porque ele deixa ali tudinho pra gente, tá? Até se tiver uma coisinha pra acertar, ele, se precisar ajeitar aqui, olha só o que ele vai falar aqui no 25. E quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. Para que o Pai de vocês vos perdoar. Por quê, Senhor? Ele vai te responder aqui. Para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas não quero perdoar, Senhor. Tô teimosa, não tô afim, machucou muito, não quero distância. Se liguem, olha o que ele vai falar. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Vocês vão pensar assim, irmã, você tá lendo assim por quê? Porque tem que ser detalhe, tem que ser pausado pra gente ir digerindo, entende? E por isso eu vou ler de novo. Vou ler de novo, porque essas coisas tem que ficar, encucadas na nossa cabeça. Nossa, se eu não perdoar, o Senhor não me perdoa? A medida é a mesma? É, meu amor, só se lembrar do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas assim como tenho perdoado a quem me tem ofendido, a quem nos tem ofendido. Você tá perdoando? Tá perdoando? Tem certeza? Então tá de boa. Agora, se não tem, é com você mesmo. Porque a medida do perdão de Deus pra mim é a mesma minha pro meu irmão. Tudo certo. Não quero. Não tô afim. Me machucou muito. Você não tem noção do que eu já passei com essa pessoa. Eu posso não ter noção, mas Deus tem. E se ele falou que é pra você perdoar, eu obedeceria. Amém? Só aqui, conselho. E Jesus é perfeito demais, porque ele fala o que a nossa oração alcança, o que a nossa fé alcança, e ele fala o que nos impede de alcançar também. Então, você escolhe o caminho que você quer. Amém? Escolha, pois, o caminho da bênção. Seguindo aqui mais adiante, nós já estamos caminhando para o finalzinho do capítulo 11. A gente vai falar aqui a partir do versículo 17. Vamos ler aqui. Então, regressaram para Jerusalém, e quando Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Gente, esse aqui
Gente, ó, presta atenção. Presta atenção. Para tudo aí. Presta atenção. Esse texto aqui, Jesus é maravilhoso. Porque Jesus, eles vão pegar e fazer uma pergunta assim para Jesus. Jesus, por que acontece isso? Vou ler para vocês, tá? Mas eu já quero resumir. Por que tá acontecendo assim? Por que é assim? Por que é assado? Aí Jesus fala assim, vou fazer o seguinte. Eu vou te fazer uma pergunta. Se tu me responder, eu te respondo. Se tu não me responder, eu também não te respondo. Beleza? E aí vai, Jesus vai fazer pergunta. Olha só. Versículo 27. Então regressaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes e escribas e os anciãos vieram ao seu encontro. E lhe perguntaram, com que autoridade você faz essas coisas? Ou, quem lhe deu essa autoridade para fazer isso? Quem deu autoridade para Jesus, gente? Vocês estão de brincadeira, né? Aí Jesus responde, gente, eu queria ser assim, igual Jesus. Tô buscando essa mansidão, eu vou receber em nome de Jesus. Porque olha isso. Jesus respondeu, eu vou fazer uma pergunta para vocês, respondam, e eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Ele está perguntando lá para os fariseus. Responde para mim, o batismo de João era do céu ou dos homens? Não respondeu. E eles discutiam entre si. Ó, jogou a pergunta ali Jesus e os fariseus ficaram ali. Tipo, e agora? O que a gente vai responder? Olha só o questionamento deles, que coisa linda, né? Se dissermos do céu, estou no versículo 31, amém? Se dissermos do céu, ele dirá, então, por que não acreditaram nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo. Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo. Porque todos pensavam que João realmente era um profeta. Então, responderam a Jesus, não sabemos. E olha, Jesus lindo, olha o que Jesus responde. E Jesus, por sua vez, lhes disse, então, eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Amém? Esse é Jesus. Vocês não vão me responder? Por que João Batista fazia aquilo que ele fazia? Se vocês não vão me responder, eu também não sou obrigada a responder vocês. Vida que segue. Fica o aprendizado. Sejamos mansos igual a Jesus. Vamos entrar em guerra para quê? Amém? Louvado seja o Senhor pela vida de vocês. Gente, que delícia! Que delícia poder compartilhar da palavra com vocês. Que maravilha! Obrigada pela companhia, obrigada pela presença e um beijo no seu coração e até o próximo.